se você pudesse investir em algum investimento que não pagasse imposto de renda, que tivesse uma bela de uma isenção para você, que é um investidor pessoa física? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, se você já sabe do que a gente vai falar de LCI, obviamente. A LCI e a LCA são investimentos isentos de imposto de renda. Esses benefícios são muito positivos para você que é investidor. Porque imagina, hoje, quando você investe em um fundo de investimentos, em um CDB, uma compromissada, em uma previdência, em qualquer coisa, você está pagando imposto de renda. Isso daqui afeta muito a sua rentabilidade. Então, um dos grandes motivos de eu gravar esse vídeo hoje é de que a LCI e a LCA são isentos de imposto de renda. Eu vou falar muito mais da LCI do que a LCA, mas eles são produtos muito semelhantes, tá bom? Então vamos lá. A LCI, ela nada mais é do que um produto igual a todos os outros que você já investe através do banco. Quando você está no banco, você investe em todos esses investimentos que eu já falei e no final das contas você está emprestando dinheiro para o banco, né? O banco, ele pega o seu dinheiro, ele quer te pagar 1% ao mês, por exemplo, e quer emprestar para alguém que está endividado a 5%, 10% ao mês. Essa diferença é o que o banco ganha, tá? Então quando você investe em uma poupança, em um CDB, em um fundo, em uma previdência, qualquer coisa, no final das contas você está emprestando dinheiro para o banco. Só que para o banco, ele vai pegar o dinheiro que você investiu de acordo com o produto que você comprou e aí ele pode emprestar para determinado endividado no mercado. Imagina o seguinte, se você investir em uma poupança, o banco ele pode usar o seu dinheiro para emprestar para alguém que está endividado. Né? Imagina que se você vai investir em algum produto específico, o banco pode emprestar para quem está precisando parcelar o cartão de crédito, por exemplo. Tá? Agora, se você investe com uma LCI, o banco ele pode emprestar para quem está financiando um imóvel. A LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. Então, significa que se você vai no banco e quer financiar um imóvel, o dinheiro que o banco está te emprestando é o mesmo dinheiro que o investidor aplica em uma LCI. Porque o banco sempre faz a ponte entre o superavitário e o deficitário. O cara que tem grana e o cara que não tem grana. Tá? Então, uma letra de crédito imobiliário, no final das contas, você está emprestando e está financiando um imóvel. Tá? Mas vamos lá. O seu risco que você pode estar imaginando agora não é o risco do cara não conseguir pagar. Porque imagina, na outra ponta, o cara está fazendo um financiamento de 10, 20, 30 anos e ele tem um risco de não conseguir pagar o financiamento dele. Mas se isso acontecer, isso daí não apresenta risco para você. O seu risco é o risco exclusivo do banco não conseguir te pagar. Então imagina que você pega um bancão e você vai investir numa LCI. O pior cenário é o cenário de o banco quebrar. Então, se o banco não quebrar, você não tem esse risco. Por isso é interessante você confiar na instituição que você vai colocar o seu dinheiro. Mas no final do vídeo eu vou dar uma dica muito interessante para você conseguir pegar taxas melhores em uma LCI, tá bom? Mas vamos lá. Como já é de padrão aqui no canal, geralmente a gente sempre olha para 3 pontos específicos quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai olhar com mais carinho para o investimento, né? E esses 3 pontos, se você ainda não viu, é interessante que dê uma olhadinha no vídeo do Triângulo de Nigro, porque lá eu falo sobre os 3 principais pontos que você precisa olhar quando vai analisar o investimento. Então vamos começar pelo ponto da rentabilidade. A rentabilidade é um dos pontos mais atrativos de uma LCI ou uma LCA. E essa rentabilidade ela é tão atrativa porque no final das contas você tem uma rentabilidade muito parecida com qualquer outro investimento de renda fixa, só que você não paga imposto. Então, se você comprar um investimento que paga imposto no banco, na corretora, em qualquer lugar, geralmente você vai pagar um imposto que vai variar entre 22,5% e 15% do seu lucro. Ou seja, se você investir em alguma coisa que você vai ganhar 10% ao ano, no final das contas você está ganhando mais ou menos 8% ao ano. Então isso daí é muito ruim.
E quando você investe em uma LCI, se você pegar uma taxa de 10%, como esse exemplo, você não paga imposto, porque você é um investidor que tem um incentivo quando você investe em uma LCI. Por que você tem um incentivo? Porque, teoricamente, o governo e toda essa galera e toda a economia, etc., quer incentivar esse tipo de financiamento, né, o financiamento imobiliário. É bom para a economia, faz sentido para a economia. E a forma que eles têm de incentivar isso daí é dando uma isenção. Por isso que o ponto da rentabilidade é tão interessante no LCI. Quando você vai investir em um título como esse, agora você já sabe, você não paga imposto. Obviamente, só se você for uma pessoa física. Se você for uma pessoa jurídica, né, se você for uma empresa, aí você já não tem esse benefício. Mas vamos lá. Agora que a gente falou da rentabilidade, vamos falar da liquidez. A liquidez, nunca se confunda, é a velocidade que você consegue transformar o seu investimento, né, a sua aplicação, em dinheiro vivo ou dinheiro na conta. E no caso da LCI, você sempre escolhe um vencimento de acordo com o que o banco, o emissor, está te oferecendo. Então, quando você vai investir na prática em uma LCI, você pode investir com vencimento para 3 meses, para 6 meses, para 9, para 12 meses, para 2 anos, talvez até mais. Então você já sabe a data de vencimento no momento da sua aplicação. Na maioria dos lugares, você não consegue resgatar isso daí antecipadamente, tá? Ou seja, você investiu para um ano. Pô, você precisa de dinheiro em 6 meses, você provavelmente não vai conseguir resgatar antes do prazo. Mas, obviamente, existem as exceções e tem lugares que acabam conseguindo te dar uma liquidez antecipada. Ou até você já investe sabendo que tem uma liquidez antecipada. Mas nunca dá para fugir à regra. Se você pega alguma coisa que tem uma liquidez alta, ou seja, que você consegue resgatar mais rápido, a taxa de rentabilidade tende a ser menor. Então cuidado para não se enganar nisso daí. Agora, não pega o seu dinheiro e investe todo ele para longo prazo. Pega uma parte dele e investe para um curto prazo. Né? Então, se você quer investir corretamente, não deixa de assistir o vídeo sobre a metodologia de investimentos, em que você aprende a montar um fundo de emergência, uma parcela para aposentadoria e outra para investimentos. Mas vamos voltar aqui. A gente falou da rentabilidade, a gente falou da liquidez e a LCI tem outro ponto que é fantástico, que é o ponto da segurança. Então, como que funciona a segurança na LCI? Na prática, vamos fugir um pouquinho de LCI? Vamos pensar em poupança, porque talvez você já tenha ouvido falar mais ou até tenha dinheiro lá. Quando você investe em uma poupança, você teoricamente está seguro, né? Porque é um investimento conservador. Mas o que é a poupança na prática? É você pegando seu dinheiro e emprestando para o banco. Se o banco quebrar, você não recebe seu dinheiro. Mas por que a poupança é tão conservadora? Bom, se o banco quebrar, além de tudo, você ainda tem o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que garante todos os investidores até R$ 250 mil, certo? Por emissor. Isso daí significa que você pode pegar o seu dinheiro e deixar 200 mil em um banco, 200 mil em outro, 200 mil em outro e assim por diante. E se todos quebrarem, você recebe 200 mil de cada instituição. Na verdade, você recebe até 250 mil o valor aplicado, tá? Então, a poupança funciona exatamente dessa forma. É por isso que ela é tão conservadora. E a LCI não tem nenhuma diferença. A LCI funciona exatamente da mesma forma. Ela tem o fundo garantidor por trás. Então, na prática, você pode pegar o seu dinheiro e investir com a mesma tranquilidade que a poupança. Com a única diferença de que a rentabilidade de uma LCI é infinitamente maior que uma poupança. Agora, quando eu falo que é infinitamente maior, o que você precisa entender? Uma LCI, ela geralmente paga não a mesma coisa em todos os bancos. Cada banco vai te pagar uma taxa diferente. Por quê? Porque no momento da sua aplicação, você vai falar com quem está te distribuindo esse investimento, ou você vai acessar alguma plataforma e lá você vai ter já uma taxa que você pode contratar. Por exemplo,
Nossa, eu gostei dessa LCI, eu posso aplicar a 12% ao ano. Ok, em outra instituição, às vezes você pode encontrar uma taxa de 15% ao ano. Então, o produto é o mesmo, né? O produto é o mesmo que a LCI, só que essa taxa de rentabilidade é maior. Então, quando você vai aplicar, você precisa comparar todas essas taxas, tá? E eu estou dizendo 12, 15% porque são as taxas pré-fixadas. Mas geralmente você tem aquelas taxas que são as chamadas pós-fixadas. Parecem mais complexas, mas é a taxa que a gente mais vê no dia a dia. Então, quando você fala com alguém e essa pessoa diz que a minha LCI rende 80% do CDI, a minha LCI rende 100% do CDI, o que isso significa? O CDI, que é basicamente uma taxa, né, utilizada hoje como parâmetro nas aplicações, é uma taxa já fixa, né? Fixa não, é uma taxa que oscila, mas geralmente é uma taxa estática, tá? Então vamos supor que essa taxa esteja hoje em 15%. Se a sua aplicação render 100% do CDI, significa que a sua aplicação vai render 15%. Se a sua aplicação render 80% do CDI, a sua aplicação vai render 80% dos 15%, tá? Quanto maior, melhor. Então, vamos lá. A gente falou de rentabilidade, risco e liquidez. Para recapitular mega rápido, rentabilidade é isenta de imposto de renda e geralmente rende muito mais que a poupança e que a maioria dos investimentos disponíveis no mercado. Risco. O risco é zero para investimentos até 250 mil reais. Acima disso, o risco é da instituição que você está investindo. E a liquidez, você sempre pactua uma taxa já com o seu emissor. Então, uma taxa não, um vencimento junto com a taxa. Então você não precisa se preocupar, tá bom? Bom, espero que eu tenha conseguido ilustrar de uma forma muito simples, que é o que eu sempre tento buscar para você, como funciona um LCI, e tudo que eu disse para LCI se aplica para LCA também. Com a única diferença de que a LCI é uma letra de crédito imobiliário e a LCA é uma letra de crédito do agronegócio, mas o funcionamento é sempre o mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu espero que ele possa agregar para a sua carteira de investimentos, porque esse é um investimento de renda fixa e que geralmente rende muito mais do que a maioria das aplicações que você tem hoje disponíveis no banco. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que você conhece e que você acredita que poderia agregar para ela de alguma forma, porque esse é um conhecimento que não é comum, é um conhecimento que você tem que passar para frente. A maioria das pessoas hoje investem na poupança e eu agradeceria muito, obviamente. Então, obrigado pelo vídeo de hoje, eu te espero no nosso próximo vídeo, até lá!